Olha só, aqui, por exemplo, nessa foto mais baixa, na segunda foto aqui embaixo, a gente consegue ver que parece um muro de arrimo, né? Porque a inclinação é tão grande ali que eles fizeram um muro de arrimo, pessoal, para segurar a terra que desce pelo viário. Um arrimo caseiro, sem cálculo, sem nada. Lembrando, é uma solução que os próprios moradores acabam dando ali para resolver isso de fato. Dá para ver que a gente tem uma escadinha aqui, tá vendo? A gente começa a ver alguns elementos que eles conseguem construir de mobilidade, de acessibilidade, né? Então a gente tem uma situação de fato ali. Aqui, ó. Uma escada que eles mesmos construíram. E aqui é uma região que eu tenho muitos idosos, eu tenho alguns cadeirantes, né? Reparem que o carro não chega em todas as casas, apesar de ter alguns portões, os carros não têm acesso, tá? Dessa escada para cima não tem acesso de veículos, só de moradores. Então nós temos aí a problemática de veículo, a problemática de acessibilidade e de mobilidade, tá? Então nós encontramos esses 3 pontos e coube então a equipe da engenharia levar uma proposta de melhoria urbana aqui. Vamos lá. Então, o que nós fizemos, pessoal? A primeira coisa, as ruas são extremamente estreitas. Muito estreitas, para a gente poder trabalhar. Nós identificamos aí pontos aonde o carro não chega. E, para isso, nós ficamos ali dias com a equipe da engenharia, olhando, conversando com os vizinhos, tentando entender como que o carro sobe, como que o carro desce, até onde o caminhão vai, se tem caminhão, se o caminhão entra. Não, essa rua aqui, o caminhão só vai de frente e volta de ré. Aqui, eu só consigo entrar de ré, né? Então, nós identificamos todos esses pontos. E identificamos os pontos aonde nós não conseguimos realmente criar aí uma pavimentação. São esses pontos amarelos. Esses pontos amarelos, no próprio local, os carros já não entravam. Mas as famílias que moram lá tinham uma dificuldade imensa de mobilidade. Imensa. Era rampas absurdas, sem corrimão, sem acesso, escadas mal feitas, sem o cálculo de degrau. Então, qual que foi a proposta da equipe? Dentro desses trechos, que já não entra carro, porque eu tenho que tomar um cuidado também, por isso a importância da gente ter sempre um social muito bem alinhado com os moradores, né? Porque se hoje, na situação de fato, entra um carro e eu vou lá falar, olha, a partir de agora você não entra, eu criei um problema social. Vocês estão vendo que a gente não compete entre as classes, a gente complementa as classes, né? Só para vocês entenderem que a REURB é sempre uma complementação, nunca é uma competição, tá? Então, nós já identificamos que essas famílias, esses trechos, também tinham uma alta inclinação, já tinha os muros de arrimo mal feitos, uns taludão lá, não entravam carros. Mas esses moradores também tinham uma dificuldade imensa quando chovia, porque o barro descia na porta das casas deles, né? As escadas soltavam, era às vezes pedaços de viga feito, então nós tínhamos aí uma problemática, ou seja, atender o artigo 35, o inciso 6º, criar soluções para as questões urbanísticas. E qual que foi a solução pensada com a engenharia? E aí eu sempre vou agradecer, porque eu tenho uma puta sorte de ter engenheiros também que trabalham na equipe, que pensam fora, né? Ele tem um problema lá, eles são criativos, querem pensar uma solução, a gente vai, pesquisa, e eu trouxe esse exemplo por causa disso. Porque se a gente ficar pensando só na nossa caixinha, esse bairro, por exemplo, teria uma dificuldade imensa, tá? Então, destaquei aqui, tá vendo? Então, esses trechos em amarelo foram os trechos que nós pensamos em fazer escadarias de acesso, tá? Então, reparem que a gente tem aqui os desenhos das escadas de acesso. Cada escada com uma inclinação própria que dá para a porta dos moradores, onde eles podem entrar tranquilamente com segurança, né? E tem um fator importante aqui, pessoal. Como eu tenho uma puta inclinação aqui, em vez de eu fazer um arrimo para quebrar o viário, a estrutura da escada fez a contenção que eu precisava. Isso é criatividade técnica. Isso é conhecimento técnico, né? Em vez de fazer um muro aqui, taludar um muro aqui e fazer escadinha aqui, a conversa da engenharia foi, vamos então estruturar um acesso que eles já precisam e esse acesso também vai servir como contenção, tá? Então nós separamos os pontos que nós tínhamos de acesso aqui, conversamos com os moradores, então dá para a gente ver aí o lote 124, 123, né, a numeração predial deles ali, que tem, então, esse tipo de acesso para esses lotes, tá? E aqui está o 3Dzinho da escada que nós fizemos. Repare que a gente se preocupou com a drenagem, então tem ali, né, nesse escoamento, já tem uma boca de lobo, tem uma caixa também que vai ajudar a drenar, né? Então, a
criatividade, pessoal, nos leva a dar uma solução urbana, né, para essas famílias agora, né? Olha só que legal. A escadaria, como que ficou? Ah, Jonathan, que absurdo. Uma solução técnica. Sem isso, a gente não conseguia pavimentar. Sem fazer a ancoragem desse solo, pessoal, para evitar um futuro deslizamento ali, por percolar água, né, a gente não conseguiria trabalhar. Primeiro, que a alta inclinação não vai me permitir pavimentação asfáltica. A máquina não vai subir nem o rolo, pode esquecer. O concreto, o caminhão betoneiro também não vai. Né? E para fazer concreto, né, você imagina que eu tenho o concreto num solo, numa alta inclinação. Ele desliza. Eu precisaria fazer pontos de ancoragem. Tá? Então, as escadarias, né, me resolveram dois problemas. A ancoragem do meu pavimento, que eu precisava ter nesses índices a mais de 30%, né, e resolveu o acesso da população também. Olha só. Então, esse formato de escada, repare que cada um tem uma saída para a sua casa. Jonathan, e o que você não respeitou os 8% de rampa, da acessibilidade da 90/50. Meu querido, quando você me pergunta de 90/50 em favela, eu tenho certeza que tu nunca pisou numa favela.